Já sabe, né? Daqui pra frente, spoilers. Sejam bem-vindos, cinemaginários, a mais um vídeo, ao meu vídeo com spoilers de Quarteto Fantástico. Lembrando, eu vou falar de pontos importantes aqui, não vou falar ponto a ponto, trama a trama, elemento a elemento, assim, em ordem cronológica o que acontece no filme. Só ressaltar alguns pontos que eu considerei os mais importantes, aqueles que me chamaram mais atenção ao longo do filme. E, é claro, aquele um elemento que é muito importante pra Marvel atualmente. E ele se chama Franklin Richards. Se você não for por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber notificação de vídeo novo e, claro, curta o vídeo. E vamos lá. Assim, esse filme tem alguns paralelos bem interessantes com Superman. Ambos já colocam você no meio da ação. Os personagens já são heróis há algum tempo. E eu acho que o filme faz um bom trabalho em ilustrar a jornada do quarteto até agora. Assim, enquanto o Superman foi só um letreiro mostrando que a história, assim, eles meio que estavam situando o quão vasto é a história daquele universo. Tipo, há 300 anos os meta-humanos chegaram. Mas aqui a gente só tem o Quarteto Fantástico como os heróis desse universo. A gente tem uma montagem no início mostrando como eles se tornaram heróis, mostrando eles em ação pela primeira vez, mostrando eles em ação contra alguns vilões, alguns que aparecem em câmera como o Homem-Topeira, outros que foram completamente jogados fora. John Malkovich estava na lista ali, estava no elenco originalmente, foi cortado. O personagem dele até aparece na montagenzinha do pós-créditos, né? Que a cena pós-créditos, a última mesmo, é só como se fosse a abertura da série animada do Quarteto Fantástico desse universo. Então o personagem dele meio que aparece ali. A Sue descobre estar grávida, isso não é nenhum spoiler, mas enfim. Franklin Richards, pra quem conhece esse personagem nos quadrinhos, sabe que ele é a chave. É o personagem que a Marvel mais precisa atualmente. Porque assim, alguns dias atrás, o Kevin Feige, o CEO da Marvel, ele deu uma coletiva de imprensa que não é tradicional dele. Eu acho que ele sente, principalmente com a pressão de ter um concorrente chegando agora com o Superman, com a DC Comics, a DC Studios chegando com um novo universo. Eu acho que ele se sentiu pressionado a falar com os jornalistas sobre o futuro do universo Marvel. Ele não ficou listando projetos, os títulos, as coisas que vão sair, como ele geralmente faz. Foi mais uma sessão de tipo, vamos explicar o que tá dando errado, o que a gente tá fazendo pra consertar. E numa dessas perguntas que foram feitas, ele revelou que depois de Guerras Secretas vai ser instaurado sim um reboot do universo Marvel. Alguns personagens vão ser mantidos do jeito que a gente já conhece, outros vão ser alterados. Ele falou sobre a possibilidade de trazer um novo ator para interpretar o Homem de Ferro, outro para interpretar o Capitão América. E isso é muito comum até nos quadrinhos. O que eu acho só bem irônico sobre a decisão é porque anos atrás ele mesmo falou que não faria isso. Ele iria apresentar um grupo de heróis, contar a história deles, início, meio e fim, e aí pular para outro grupo de heróis. A questão é que eles viram que ninguém liga para a maioria desses novos heróis que foram apresentados desde 2020. Então eles olharam no espelho e falaram assim, ou a gente rebuta esse negócio ou a gente vai morrer. Então esse botão de reset, meus caros, se chama Franklin Richards. Para quem não conhece, o Franklin Richards é considerado uma das criaturas mais poderosas do universo Marvel. Ele, quando era criança, ele era capaz de criar pequenos universos. E na própria primeira cena pós-créditos, a gente já tem um indício do que vem adiante, que é uma cena em que a Sue tá lendo um livro pro Franklin, e agora ele já tá com cerca de 5 anos de idade. E quando ela volta, ela se depara com o Franklin Richards diante do Doutor Destino. A gente não vê o Robert Downey Jr., a gente só vê o personagem de costas, mas sim, o Franklin ser levado e a busca pelo Franklin através do multiverso vai ser um dos fatores de Vingadores Doomsday. E o Franklin, por ele ter esse nível de poder cósmico, ele pode ser aquela figura que vai reorganizar o universo Marvel, colocando o Quarteto Fantástico, os Vingadores, os X-Men, todo mundo agora situado num mesmo universo. Doutor Estranho já falou sobre a questão das incursões, então eles estarem no mesmo universo com as regras atuais não funcionaria. Então Franklin seria aquela pessoa que reorganizaria tudo pra colocar todo mundo num universo só e a gente ter ali um novo universo Marvel que o público passaria a acompanhar.
quem sabe trazendo novos fãs. Eu diria que o Franklin Richards, eu acho que ele teve o nascimento mais badass de toda a história do cinema. Porque depois que a Surfista Prateada vem anunciando que Galactus vai vir, vai consumir o planeta, o Reed Richards, ele consegue rastrear a energia dela e ver que sim, ela visitou outros planetas antes e que esses planetas não existem mais. Então eles decidem ir até o Galactus antes que ele venha até a Terra pra tentar negociar. Assim que eles chegam, eles já veem um planeta sendo devorado, então eles veem, o negócio é real. E na nave do Galactus, eles são detectados, mas não só os 4, mas o Franklin ainda dentro do útero. E o Galactus, vendo o Franklin, a chave pra ele fugir dessa vida de fome eterna. E ele fala, eu posso poupar o planeta de vocês. Me dá a criança e dá tudo certo. Claro, a Sue não vai fazer isso. Eles conseguem fugir com muito custo, né? O Johnny tenta dar aquela paquerada na Surfista Prateada pra ver se consegue arrancar alguma coisa dela. Consegue arrancar algumas frases dela na própria língua, na língua original dela. E aí eles entregam um arco pro Johnny, que é, tipo, ele vai usar essa frase que ela disse pra ele, que ela traduziu pra ele, como um modelo pra ele tentar traduzir várias mensagens que foram mandadas pra Terra, que o Reed vem coletando ao longo dos anos. Mas enfim, eles fogem e tem uma perseguição, eles estão viajando na velocidade da luz, a Surfista tá tentando perseguir eles, é uma sequência muito legal. E nesse meio tempo, a Sue começa a entrar em trabalho de parto. Aí tem um momento em que o Reed pede pro Ben pra parar a nave próximo a um buraco negro para que a Surfista seja sugada. E é tipo, o menino nasce dentro de uma nave, no meio do espaço, diante de um buraco negro. A trilha do Michael Giacchino, minha nossa, só torna a experiência mais e mais grandiosa e épica. O Michael Giacchino, esqueci de falar dele no meu vídeo sem spoilers, mas o cara trabalhou na trilogia Homem-Aranha, no primeiro Doutor Estranho. Ele fez aquela trilha de abertura que a Marvel usou por vários anos. Ele dirigiu e compôs pra Lobisomem à Noite, mas aqui o cara, ele quis dar um tchan a mais. Você sente isso em cada parte da trilha sonora. E é tipo, diante de um buraco negro, todo mundo flutuando, Surfista Prateada perseguindo a gente e o menino tá nascendo ali no meio do espaço. Caramba, que nascimento badass! E a princípio, o Franklin não mostra traços de ter poderes. É só o Galactus falando, não, esse menino tá escondendo de vocês aqui não sabem, meus queridos. E assim, aí a gente começa a ter os problemas de montagem que eu mencionei no meu vídeo sem spoilers. Eles voltam pra Terra, eles são cobrados pela população, porque tipo, poxa, era só entregar o menino e a gente estaria livre, e nosso planeta ia sobreviver. A população se volta contra o Quarteto Fantástico. Uma coisa que é tipo, é bacana, mas é um pouco rasa que eles fazem aqui. É sobre a união das pessoas dessa Terra em torno do Quarteto Fantástico. A única coisa que você tem, assim, de que talvez nem todo mundo seja tão unido é quando a Sue tá numa reunião das Nações Unidas e você vê que o representante de Latvéria, né, o país do Doutor Destino, a cadeira tá vazia. Mas é tipo, a gente tem um momento em que a Sue, ela tem uma briga com o Reed. Ele fala sobre como ele sempre imagina o pior cenário possível. Então quando ele fala sobre que, assim, a população tem razão em estar com raiva da gente, se a gente só entregasse o nosso filho. Ele não fala com essas palavras, mas ele só deixa entender, realmente, eles têm a solução nas mãos deles, eles têm toda a razão de estar com raiva. Então na cabeça da Sue você realmente considerou isso? Você considerou a ideia de que a gente devia entregar o nosso filho? E ele fala sobre o peso de pensar da forma como ele pensa. E aí tá um dos momentos em que eu realmente vi o esforço do filme, ao contrário de todos os Reeds que eu já vi no passado, de tentar dar a nossa perspectiva, mostrar a perspectiva do Reed sobre as coisas. Ele sempre pensa no pior cenário possível, mas ele faz isso para que ele sempre possa estar preparado para não deixar as coisas acontecerem naquele sentido, não irem para aquele lado. E eu acho que foi um dos momentos em que o Pedro Pascal realmente entregou. Eu sei que o cara é bom ator, eu só não tô muito convencida de que ele era a pessoa ideal para ser o Reed Richards, mas foi um dos momentos em que o cara mostrou sim, ele é um baita ator. A Sue vai pra fora, confronta os manifestantes, segurando o próprio filho, apresentando eles pro mundo, tipo, olha aqui, ó, a pessoa que vocês estão querendo sacrificar tão facilmente. E fala como eles vão conseguir derrotar tudo isso unidos, como eles sempre fizeram, desde que eles se tornaram o Quarteto Fantástico. É tipo, é uma noção um tanto utópica, né, que o filme entrega da Terra, de que só um discurso e simplesmente todo mundo decide entrar a bordo e trabalhar no projeto do Reed. Ele mostra pro Johnny que ele construiu um teletransportador que transportou um ovo de um lado pro outro. Aí ele falou assim, é só uma questão de construir vários em toda a Terra e transportar a Terra pra Deus sabe onde. Vamos só rezar pra tudo dar certo. E a Terra realmente faz um esforço conjunto, com direito a
blackouts pra poupar energia, porque o negócio consome energia pra caramba. E bem no momento em que tudo parecia dar certo, a Surfista Prateada vem e começa a destruir os transportadores pelo mundo. E aí vem um momento do filme em que eu realmente vi o Johnny ter um papel bem maior do que ele costuma ter, porque envolve ele usar o cérebro, não só ser o cara engraçadinho ou o mulherengo do time. Ele traduz depois de todo esse tempo, mais uma vez, eu não tenho certeza de quanto tempo se passou aqui, mas ele traduz as mensagens que foram mandadas e ele vê que são mensagens mandadas do planeta da Shalla-Bal em agradecimento pelo sacrifício dela. Ela se sacrificou pro Galactus, se tornando a arauta dele para que o seu planeta fosse poupado. Esse filme não faz nada com a Surfista Prateada que o filme de 2007 não tenha sido feito. Só acho que eles fazem de uma forma melhor, né? Através dessa cena em que o Johnny confronta ela com as mensagens e ela escuta as vozes do planeta dela agradecendo. Então a gente tem uma espécie de um pequeno flashback mostrando mais ou menos como ela era antes de tudo. É uma cena que foi refilmada há muito pouco tempo, tipo um mês e pouco atrás. Mas é mais efetiva do que só ter o surfista amarrado e falando, contando a história de vida dele pra Sue Storm. Mas eu mencionei por alto no meu vídeo sem spoilers que esse filme tem vários paralelos com o segundo Quarteto Fantástico lá de 2007. Não só a gente tem o Galactus como vilão principal, a gente tem o surfista chegando primeiro como o arauto dele. Um dos membros do Quarteto Fantástico tem que se envolver emocionalmente com o surfista pra fazer ele suavizar um pouco, pra entender as motivações do personagem. O surfista é badass, não importa se é a Shalla-Bal ou Norrin Red. Graças a esse envolvimento emocional de um dos membros do quarteto, o surfista acaba se voltando contra o seu mestre e acaba sendo a pessoa responsável por salvar o planeta. E a Sue Storm morre e é trazida de volta à vida. Eu mencionei no meu vídeo sem spoilers que eu acho que a Vanessa Kirby foi a estrela do show aqui e teve dois momentos que me chamaram muita atenção. O primeiro foi a cena do parto. Sério, aquela cena foi incrível. E o segundo é o momento em que tudo dá errado depois que a surfista destrói tudo e eles pensam, ok, a gente só tem alguns transportadores, então a gente vai usar o mesmo plano, a gente vai evacuar Nova York. Eu mencionei o Homem Topeira não ter qualquer relevância aqui. A única relevância que ele tem é chegar... É a Sue pedir ajuda dele pra colocar todas as pessoas de Nova York em Subterrânea, que é onde ele vive. Podiam ter muito bem mandado todo mundo pra qualquer outra cidade e seria a mesma coisa. O Homem Topeiro não tinha o que fazer aqui. Mas enfim, o plano deles é atrair o Galactus pro centro da cidade, usando o Franklin como isca, e usar os transportadores que eles têm pra transportar o Galactus pra outra dimensão. A questão é que vão ser 37 segundos. 37 segundos pra concluir tudo e você tem que manter um cara daquele tamanho num lugar só. Eles tentam várias e várias vezes, tudo dá errado, todos os esforços deles parecem ser completamente inúteis. E aí tem um momento em que foi o momento em que a Sue brilhou, porque assim, a Sue sempre foi a mais forte, ao meu ver, sempre foi a mais forte da equipe. Então quando eles distraem o Galactus, tirando o Franklin, colocando ele em outro lugar, pra tentar fazer ele continuar vindo pra direção do transportador, mas ele percebe logo o negócio e tenta ir atrás do Franklin no prédio, e ele chega a pegar o menino. Então a Sue usa tudo que ela tem. E seria muito fácil transformar esse em mais um momento Girl Boss, que eu odeio tanto. Mas você literalmente vê que a Sue, ela tá colocando a vida dela ali pra salvar o filho, mandando todo mundo, façam o que vocês precisarem fazer, mas salvem o meu filho, pelo amor de Deus. Ela literalmente morre, ela usa todas as forças dela pra parar o Galactus e morre. Foi um momento que era óbvio que ela ia voltar à vida, né? Mas o esforço dela, o impacto daquela cena e a Vanessa Kirby fizeram a cena ser incrível. O Johnny foi outro que também estava mais do que disposto a se sacrificar, porque eles eventualmente conseguem fazer o Galactus entrar no transportador, mas não conseguem segurar ele por muito tempo. É tipo, ele entrou! E aí a mãozinha do cara sai e eles, não, ele voltou! Então nessa hora o Johnny se vê forçado, não, eu vou lá e eu vou empurrar o cara lá pra dentro, Deus sabe onde é que eu vou parar. E é nessa hora que a surfista vem, não, quem vai se sacrificar aqui sou eu, porque quem escolheu esse planeta fui eu, quem condenou vocês fui eu, e eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Não significa que o Galactus morreu, com certeza ele pode aparecer de novo, até porque, como eu disse, vai ter um completo reboot desse universo. Eu acho que o Galactus era um personagem mais interessante de explorar agora, mas eu vejo que a Marvel tá numa pressa medonha de apertar o botão do reset. Então Guerras Secretas não é uma coisa que, é porque é interessante pra gente fazer. Não, eles precisam fazer. Porque é a desculpa deles pra criar um reset. Porque imagina, os seus filhos estão crescendo agora e daqui a algum tempo eles vão começar a ver o universo Marvel. Gente, imagina que esse é o 37º filme. Eu não tô nem contando as séries.
37 filmes. Eles sabem a cagada que eles fizeram, aumentando a produção de filmes e séries nos últimos 5 anos. Então eles precisam de um reset para que, tipo, mesmo que você nunca tenha visto a Marvel, você não precisa ir desde o começo. Você pode ir a partir do momento do reset. E com isso continuar atraindo uma plateia mais jovem. Agora é ver se vai dar tempo, né? Vamos ver se esses próximos Vingadores vão conseguir consertar alguma coisa. Porque realmente, a essa altura do campeonato, esse universo tá muito quebrado. Muito quebrado. E a gente só pode esperar pra ver. Muita gente está sendo trazida pra fazer esse filme. Doomsday já é o filme mais caro da história e ele nem terminou de ser filmado. E assim, eu tenho medo pelo filme. Eu não sei se vai ser a salvação que a Marvel tá procurando, a salvação que os fãs esperam que seja. Mas enfim, é o que eles têm pra oferecer e a forma deles de chegar no que eles mais precisam. Um reset. E é isso aí, Cinemaginários, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você acha que eu deixei de mencionar. Coloca aqui pra... Pode comentar à vontade, pode botar comentário com spoiler, tá liberado aqui. Se você não for por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber notificação de vídeo novo, curta o vídeo e me acompanhe aqui nas minhas redes sociais pra conferir mais críticas, reactions e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau!